Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre injustos e justos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos escutando nessas últimas semanas, nessa semana passada, essa semana, a leitura do livro de Reis e falando sobre a história de Elias e sua condução naquele contexto onde Jezabel era a governanta. E no dia de hoje nós vemos o que o mau uso do poder pode fazer. Fala que ela será jogada aos cães, que será devorada e tal. Mas se nós formos olhar, quando realmente o poder que é concedido a alguém, ele não é bem utilizado, ele devora a pessoa. Ele devora a pessoa e devora tudo aquilo que está ao redor. Porque quando nos é concedido algo a estar à frente, por exemplo, numa comunidade, está à frente de uma pastoral, está à frente de um momento importante da paróquia, se ele não é bem empregado aquela administração, se ele não é uma administração, como diz na ordenação diaconal, autoridade discreta, se a pessoa não exerce aquilo desta função, ele é um poder que primeiramente vai devorá-la. Vai devorá-la por quê? Porque vai subir a cabeça. É o que foi acontecendo com Jezabel e sua família. Foi subindo a cabeça e foi devorando tudo aquilo que estava ao redor. E ao devorar tudo aquilo que estava ao redor, foi devorando também as relações e a finalidade do trabalho. Então o poder, quando ele é concedido, ele é para quê? Para o serviço. Porque caso contrário, ele devora. E a reconstrução, ela é algo que é muito doloroso, porque quando a pessoa ela não exerce, como Jezabel exerceu, e toda a sua família exerceu, para o outro, ele tem a tendência de sofrer muito. E daí é onde entra o processo de conversão e o processo de Deus, do tempo de Deus. Mas não é apenas se converter ou deixar de cometer o mal, melhor dizendo. É um profundo processo de mudança, um profundo processo de pensar. Porque vocês vejam a política nacional, aqueles que roubaram o país, se não mudar a mentalidade interior, eles continuam naquele processo e não há uma reparação. Então, não é apenas a correção, vai continuar o texto, a correção da forma como governou, mas é um profundo processo de mudança. E isso faz com que vá de encontro ao Evangelho. E aonde que está a ligação desse processo de mudança? O Evangelho diz: amar os inimigos. Amar os outros.
Só que esse amar, ele é complicado, profundo e às vezes doloroso. Porque a gente, para amar alguém, principalmente no caso os inimigos, a gente primeiro precisa esvaziar-se das nossas convicções, esvaziar-se da nossa forma de pensar. Porque a nossa forma de pensar vai fazer com que os inimigos, nós vamos repelindo eles. É natural um pouco isso em nós. Por isso que existe o batismo e existe os sacramentos da reconciliação. Porque é a tendência maliciosa que o ser humano tem. Então, daí ele vai repelindo isso. Por isso que precisam esvaziar-se de certas convicções e de certas opiniões, para poder preencher com essa visibilidade que Cristo está querendo colocar no Evangelho de hoje. Porque caso contrário, nós nunca vamos conseguir perdoar o inimigo que nos fez algum mal. Se nós não deixarmos muitas das nossas formas de pensar, nós nunca vamos conseguir perdoar. Por isso que tem pessoas que levam a vida toda para perdoar, porque construiu muitas ideias, construiu muitas coisas. E para que esse processo de perdão aconteça, precisa tirar isso e preencher com aquilo que Deus nos apresenta através do seu Filho. Por isso que eu sempre repito para vocês, ser católico não é nada fácil. Engana-se quem acha que é. Engana-se quem acha que vai para outra religião e diz que encontrou Jesus. É porque nunca fez uma profunda reflexão da fé. Porque senão ia ver só o quanto é difícil levar a nossa fé adiante. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que nós aprendamos com a primeira leitura como é o nosso papel de liderança numa comunidade, liderança numa família, liderança num ambiente de trabalho. Que é um espírito de serviço para não ser devorado por este poder. E o processo de conversão que seja um processo de esvaziamento de certas convicções erradas para preencher com a palavra que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos apresenta, que nós vamos agregando, acrescentando a cada dia que nós escutamos o seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.